Quando Miguel me puxou para perto e me deu um beijo na frente de toda a família reunida na casa de campo perto de Lisboa, eu soube que nossa mentira havia cruzado uma linha perigosa. O que começou como um plano desesperado para calar os boatos sobre nossa amizade diferente, agora ameaçava destruir tudo o que eu conhecia sobre mim mesmo. O ar da tarde de verão ficou pesado, os tios pararam de conversar, a minha mãe levou a mão à boca e o meu pai, aquele homem que sempre falava de honra e tradição, ficou paralisado com o copo de vinho suspenso no ar. Miguel afastou-se devagar, os olhos castanhos fixos nos meus com uma calma que eu nunca tinha visto nele, como se aquele beijo fosse a coisa mais natural do mundo. Eu, João Mendes, 22 anos, estudante de literatura na Universidade de Lisboa, senti o coração bater tão forte que pensei que todos ouviam. Tudo tinha começado 3 meses antes, num dia chuvoso de abril. Eu e Miguel éramos amigos desde o primeiro ano da faculdade. Ele estudava engenharia, eu literatura. Passávamos horas na biblioteca ou nos cafés do bairro Alto a falar de livros, de viagens que nunca fazíamos e de como a vida em Lisboa era ao mesmo tempo livre e sufocante. A minha família, originária de uma vila perto do Porto, visitava-me 2 vezes por ano e sempre perguntava a mesma coisa: quando é que trazes uma namorada para casa, João? Já tens idade? Os rumores começaram devagar. Alguém na faculdade viu-nos sair juntos de um bar e comentou que aqueles dois são inseparáveis demais. Depois veio o comentário de um primo no grupo de WhatsApp da família: o João anda sempre com aquele rapaz da engenharia, será que há algo? Eu ignorei no início. Miguel ria e dizia que era ciúmes. Mas quando a minha mãe ligou chorando porque uma tia tinha insinuado que eu não era normal, soube que precisava de fazer alguma coisa. Miguel, que já tinha saído do armário para os amigos mais próximos mas escondia tudo da família por causa do estágio numa empresa conservadora, propôs a solução numa noite de vinho tinto no meu apartamento pequeno em Alfama. Fingimos ser namorados só para este fim de semana da reunião familiar. Eles param de perguntar, os boatos na faculdade acabam e depois, quando passar, dizemos que terminamos. Eu hesitei. E se alguém descobrir? Ele encolheu os ombros. Ninguém vai descobrir. Somos bons atores. Aceitei porque estava cansado de mentir para mim mesmo também. Naquela altura ainda me convencia de que era só amizade. O plano era simples: irmos juntos à casa de campo dos meus pais para o aniversário do meu avô, segurar mãos, trocar olhares, talvez um beijo rápido na bochecha. Nada mais. Mas quando chegamos, a família já estava toda lá, tios, primos, até a avó que mal andava. A minha mãe abraçou Miguel como se fosse o filho perdido. Finalmente conheço o namorado do meu João. O beijo na boca aconteceu porque um primo provocou: mostra aí se é verdade ou se é só conversa. Miguel não pensou 2 vezes. E agora, com o gosto dos lábios dele ainda na minha boca, eu percebia que nada seria simples. Passámos o resto da tarde a sorrir, a responder perguntas. Como se conheceram? Há quanto tempo? Miguel respondia com naturalidade, eu gaguejava. À noite, no quarto de hóspedes que nos deram, uma única cama, ficámos em silêncio. Desculpa o beijo, murmurou ele. Tinha de ser convincente. Eu virei-me para a parede. Foi convincente demais. Não dormi. Pensava no calor da mão dele na minha cintura, no cheiro do perfume dele misturado com o vinho. Quando o sol nasceu, eu já não sabia se ainda era só uma farsa. No dia seguinte voltámos para Lisboa de comboio. Miguel olhava pela janela. Correu bem, não? Eu respondi que sim, mas dentro de mim tudo mudava. Os rumores na faculdade pararam de imediato. As pessoas agora sorriam quando nos viam juntos. A minha mãe mandava mensagens todos os dias: quando é que voltam os dois? E eu, que sempre me sentira perdido entre o que a família esperava e o que eu sentia, comecei a questionar se a mentira não tinha aberto uma porta que eu nunca quisera ver. Miguel, por sua vez, parecia mais leve. Pela primeira vez não tenho de esconder nada, disse-me uma tarde no jardim do campus. Mas eu via nos olhos dele o mesmo medo que eu sentia. O medo de que, se continuássemos, a farsa deixasse de ser farsa. As semanas seguintes foram um turbilhão de momentos que eu nunca tinha planeado. Fingíamos em público, mãos dadas no metro, beijos rápidos na esplanada do Café à Brasileira, selfies que eu enviava à família. Mas em privado, no meu apartamento ou no dele em Campo de Ourique, a tensão crescia. Miguel contava-me da sua infância em Setúbal,
do pai que o obrigava a jogar futebol e da mãe que chorou quando eu lhe disse que gostava de rapazes. Eu não quero que passes pelo mesmo, dizia ele. Eu falava da minha luta para me aceitar, das noites em que rezava para ser normal. Conversávamos até altas horas, e cada conversa aproximava-nos mais do que qualquer beijo falso. Uma noite, depois de um jantar com amigos da faculdade, um deles, a Ana, que sempre gostara de Miguel, perguntou diretamente: vocês são mesmo namorados ou é só para calar bocas? Miguel riu e puxou-me para si. É real. Eu senti o peito apertar. Naquela noite, em casa, ele perguntou: estás bem? Eu menti que sim. Mas não estava. Começava a sentir ciúmes quando ele falava com outros rapazes, medo de que ele se apaixonasse por alguém a sério enquanto eu fingia. E o pior, começava a perceber que o beijo na casa de campo não tinha sido só teatro para mim. Decidimos fazer uma viagem de casal para Cascais, para manter a imagem. Caminhámos pela praia ao pôr do sol, com as ondas a baterem nos pés. Miguel pegou na minha mão sem ninguém ver. Isto está a ficar perigoso, João. Eu parei. Perigoso como? Ele olhou para o mar, porque eu gosto disto. Gosto de ti. O coração parou. Voltei para Lisboa em silêncio, mas aquela frase ficou a ecoar. Na universidade, as aulas de literatura falavam de amor impossível, de identidades escondidas. Eu lia e pensava em nós. A pressão familiar aumentava, a minha mãe queria conhecer os pais dele. Miguel inventou desculpas, mas eu via que ele também sofria. Uma tarde, no mirador da Senhora do Monte, com Lisboa inteira aos nossos pés, ele confessou: eu propus a farsa porque já gostava de ti há meses. Achei que era a única maneira de te ter perto. Eu não soube responder. Chorei ali, escondido do vento. Pela primeira vez admiti para mim mesmo que também gostava dele. Mas o medo era maior. E se a família descobrisse que era verdade? E se a sociedade de Portugal, tão aberta na cidade mas ainda fechada em muitos lugares, nos rejeitasse? Voltámos para casa de mãos dadas de verdade pela primeira vez. O mal-entendido veio numa sexta-feira chuvosa. Um colega de Miguel viu-nos discutir perto da faculdade e espalhou que o namoro falso estava a ruir. A notícia chegou à minha família através de um primo que estudava em Lisboa. A minha mãe ligou em pânico: filho, o que se passa? A tia disse que vocês andam a fingir. Miguel propôs irmos juntos ao Porto explicar. A viagem de comboio foi tensa. Eu repetia o plano, dizer que era verdade agora. Ele concordava, mas eu via dúvida nos olhos dele. Chegámos à casa dos meus pais. O jantar foi um campo minado. O meu pai perguntou diretamente: isto é sério ou uma brincadeira? Miguel segurou a minha mão por baixo da mesa. É sério, senhor. A minha mãe chorou de alegria. Mas o primo, que sempre suspeitara, confrontou-nos depois: eu sei que começaram a fingir. Vi as mensagens antigas. O silêncio caiu. Miguel defendeu-me, começou como farsa, mas virou amor. Eu confirmei, com a voz a tremer. A família dividiu-se, uns aceitaram, outros viraram a cara. O meu pai disse apenas: preciso de tempo. Voltámos para Lisboa destroçados mas mais unidos. Na faculdade, os amigos organizaram uma festa de parabéns ao casal. Ali, rodeados de gente que nos apoiava, Miguel sussurrou: eu amo-te de verdade. Eu respondi o mesmo. Mas o conflito interno continuava. Eu questionava a minha identidade, Miguel lutava com o medo de perder o estágio. Uma noite discutimos feio. Eu acusei de me ter arrastado para isto. Ele saiu batendo a porta. Passei a noite sozinho, percebendo que o amor verdadeiro doía mais do que qualquer mentira. A crise chegou quando a empresa de Miguel descobriu namoro gay através de fotos nas redes. Ameaçaram cancelar o estágio. Ele voltou para casa devastado. Não posso perder isto, João. A minha família conta comigo. Eu propus acabar tudo. Ele recusou. Não vou sacrificar-nos. Decidimos enfrentar juntos. Fui com ele à reunião na empresa. Falei com calma: somos dois homens que se amam. Isso não afeta o trabalho dele. O chefe, surpreendentemente, aceitou depois de ouvir a nossa história. Portugal mudou.
Mas cuidado com os clientes conservadores. Em casa, celebramos com um jantar simples. Miguel chorou nos meus braços pela primeira vez. Tu salvaste-me. Eu percebi que também me tinha salvado. A jornada de crescimento era mútua, eu deixei de ter medo da minha identidade, ele aprendeu a não esconder o amor. A família dele, em Setúbal, soube por telefone. A mãe aceitou devagar. O pai ainda não. Mas nós continuávamos. Meses depois, numa tarde de outono no Parque Eduardo VII, Miguel ajoelhou-se com um anel simples. Quero que isto seja real para sempre. Eu disse sim, com lágrimas. A família aceitou gradualmente. Os amigos celebraram. Lisboa, com as suas ruas coloridas e luz dourada, tornou-se o nosso lar verdadeiro. Acho que o amor verdadeiro pode nascer de uma mentira. Verdadeiro ou falso?